Sejam bem-vindas, como vocês estão? Hoje a gente vai falar com a tia Lavínia e com a Pamela, um bate-papo bem importante sobre cuidados de crianças neuroatípicas. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, com muitas experiências, muitas histórias para contar e para refletir. A Pamela já está aqui a postos. É um tema muito que todos nós devemos pensar, que todos nós devemos prestar mais atenção. Cada vez mais as pessoas com deficiência, as crianças com alguma deficiência, com algum transtorno, com alguma questão, estão cada vez mais inseridas na sociedade, nas atividades, na vida escolar, na vida profissional. Então, essas questões têm que ser discutidas desde a infância. Então, esses dias, na terça-feira, eu pedi para que me chamassem no direct para quem tivesse tido já alguma experiência de cuidar de crianças neuroatípicas. E eu tive alguns contatos, algumas pessoas me chamaram. E aí a Lavínia e a Pamela, como já são seguidoras que estão aqui comigo já há bastante tempo, a gente tem um contato mais próximo, estamos sempre trocando alguma figurinha, qualquer que seja. Então, por isso eu resolvi chamá-las para elas acrescentarem as suas experiências e contarem pra gente as suas experiências com crianças neuroatípicas. Inclusive, esse termo é a forma correta de falar sobre as crianças com algum transtorno de desenvolvimento, alguma questão assim. Essas nomenclaturas mudam bastante, igual pessoa com deficiência, hoje é PCD, né? A gente fala PCD, não é mais PNE, portador de necessidade especial. Não é PNE mais, o termo hoje é PCD, só uma curiosidade aleatória. Mas é isso, essas coisas, esses termos, nomenclaturas mudam mesmo em medicina, nas especialidades, isso muda mesmo. Então, eu conheci a Lavínia e a Pamela, as duas, aqui pelo Instagram, pela afinidade com o mundo das babás, e vejo que são profissionais muito competentes, muito dedicadas e muito antenadas com o que está acontecendo, antenadas no sentido também de se prepararem bem para fazer um bom atendimento, para prestar um bom serviço. Então, são profissionais especiais, são babás especiais. Eu já vou chamar aqui a Lavínia. Muito bem-vindas. Boa noite. Olá, tudo bem? Lavínia. Boa noite. Deixa eu ajustar o áudio aqui. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Oiê! Vocês estão me ouvindo? Oi, Pamela. Tudo certo. Tá. Por aqui Pamela, tudo boa certo. noite, Boa prazer. Boa noite, Lavínia. Prazer é meu. São duas muito queridas por mim. A gente está cada uma numa cidade, mas eu tenho um carinho muito bom. especial por vocês. Finalmente a gente vai poder fazer alguma coisa junta, né, Lavínia? Que a gente tá no vai mesmo conversando estado, né? E algum é tempo. pertinho assim, é um fácil acesso. Mas eu achei muito legal, depois que eu te conheci, eu pude conhecer tantas outras que pensam da mesma forma e que divulgam seu trabalho aqui no Instagram, porque até então eu achava que eu era a única, né? Eu nunca tinha visto o perfil de outras babás que publicassem seus trabalhos. Até teve uma moça de Cuiabá e ela criou o dela inspirado no meu. Então é muito legal que a gente tenha essa corrente e que isso cresça, porque a maior interessada somos nós, né? Que a profissão cresça e que outras meninas também tenham acesso a conteúdo de qualidade, aprendizado técnico, essas trocas que a gente costuma ter aqui. Não é
network Isso. aqui, né? Sim, Uma conhece a exatamente. Eu outra. também, eu acabei conhecendo meninas maravilhosas aqui pelo Instagram. Babás, assim, eu sou de uma cidade do interior do Paraná, então, para mim, é enorme a proporção. Então, conheci meninas, nossa, incríveis, que hoje em dia a gente troca muitas experiências pelo direct, algumas até o WhatsApp já, e é muito bom essa conexão de babás. Uhum. Legal demais. Então, boa noite para todo mundo que está chegando agora. Sejam todas muito bem-vindas. A Lavínia e a Pamela fizeram uma breve apresentação, mas eu vou falar que a Lavínia é de Jataí, trabalha em Jataí, né? Interior de Goiás. Eu sou de Goiânia. Eu A sou Pamela de é de Curitiba, Cascavel, no né, Pamela? interior do Paraná. Cascavel. Desculpa. Eu sabia que você falou que era do Sim. Paraná, mudar para Curitiba. E as duas trabalham, estão aí na atividade como babás. E eu queria que vocês se apresentassem, além disso, além de onde vocês são e tudo mais, falassem um pouquinho sobre a história de vocês, começando por você, Eu devo Lavínia. trabalhar com crianças há mais ou menos uns 4 anos, né? Mas assim, assumir a profissão de babá mesmo e não ficar tentando fazer outra coisa, achar que eu deveria evoluir para uma outra coisa, é recente. Deve ter uns 2 anos assim que eu só faço isso, e absolutamente isso, né? Mas enfim, eu tive várias experiências aí ao longo do tempo, né? Quando veio pandemia, eu trabalhei fixo. Hoje em dia eu trabalho só na modalidade freelance, né? Que é por hora ou por diária em caso de viagens. E no meio do caminho, acabei trabalhando com bastante criança neuroatípica, né? E o fato de eu trabalhar como Uhum. freelancer me fez ter acesso a várias famílias diferentes, né? Então, a várias crianças diferentes. E foi muito legal, assim, olhar o que criança tem em comum por ser criança e o que cada uma tem de individualidade, né? E acho que todo o caminho que eu Uhum. percorri aí me deu aprendizado demais. Eu cresci. Sim, aí vai agregando, né? Vão Sim, se aí são famílias somando as diferentes, valores experiências. diferentes, né? Crenças diferentes, educações diferentes. E isso traz uma bagagem muito grande. Exatamente. Eu sou E babá você, faz Pamela? 5 anos. E eu já trabalhei em escola também, o que me fez ter contato com mais crianças e conhecer mais assim a individualidade de cada uma. Mas eu vi que eu gostava mesmo era do cuidado individual. Então, em 2020 eu retornei a atender somente como babá. Em 2021 eu fiz a minha primeira especialização como babá e daí já comecei a fazer várias outras, porque eu sabia que era isso que eu queria, que era isso o que eu gosto de ser. Eu não estou como babá, eu sou babá. Então é isso que eu quero para a minha vida. E cada vez fui me aperfeiçoando mais na profissão e é disso que eu gosto. Legal. Gostam Sim. mesmo do que fazem, né? Então, eu queria perguntar para vocês, quais os casos que vocês já lidaram com alguma criança neuroatípica? Qual foi o caso? Quais foram os casos que vocês já tiveram Eu que lidar? começo? Pode começar. A primeira criança que eu cuidei, que era neuroatípica, ela não tá dentro do quadro de criança com autismo, né? Ela tem uma síndrome específica, que na verdade nem tem registro dela. Ela tem uma alteração no cromossomo e até hoje não se sabe ao certo o que ele tem, né? Mas é uma criança especial, que tinha várias dificuldades, várias limitações. E aí foi assim a minha primeira experiência, mas eu acho que eu sempre tive aquele espírito de topar o desafio, topar o diferente. Então, sempre peguei. E aí, eu era muito resiliente nas dificuldades, buscava ter aquele olhar assim de, puxa, o que é diferente e como que eu posso aprender a lidar com isso? Então, perguntava bastante coisa para a mãe, né? Observava muito coisas da rotina, o que eu achava que ele queria, né? Porque a forma de se expressar dessas crianças é muito peculiar, né? Então é muito difícil de você prever. Você vai trabalhar com uma criança que tem autismo, por exemplo.
E achar que tem um script ali, tudo certinho. Ah, crianças com autismo, você tem que lidar assim, assado e pronto. E você aprende e vai lá e executa. Não é assim. Cada criança é totalmente diferente uma da outra, né? Então, assim, são vários aspectos, várias limitações diferentes. E você precisa ter um olhar muito carinhoso, muito paciente. Exige sim uma energia extra da babá que faz esse tipo de trabalho, porque qual que é o primeiro, normalmente o primeiro diagnóstico assim que a criança recebe é quando ela tem atraso de fala. Aí, a partir daí que a mãe costuma ir atrás de terapias, né? De fonoaudiólogos, e aí tem todo o encaminhamento ali para poder receber o diagnóstico de autismo, por exemplo. Então, assim, eu passei por alguns casos de crianças com autismo, e no meu caso, o meu trabalho era levá-los nas terapias, né? Então, até hoje eu faço esse trabalho com uma família específica. Eu vou lá, pego o carro, pego as crianças e levo nas terapias, porque é uma rotina muito corrida. Eles precisam das terapias para poder desenvolver as habilidades. São muitas, eles precisam cumprir várias horas semanais de terapia. Então, acaba que para a mãe fica puxado, né? E muitas pagam para ter serviço, né? E eu ofereci. Exato. E assim, não foi uma coisa que eu comecei a fazer porque eu pensei, eu vou trabalhar assim. Conversando com uma mãe, ela falou, nossa, Lavina, o que eu precisava mesmo era de alguém para levá-los e tal. E a gente foi conversando, falei, pô, posso fazer serviço, né? E foi assim que eu comecei. E como eu ia nas clínicas onde faziam essas terapias, e algumas eram multiprofissionais, né? Então, na mesma clínica, às vezes tinha fonoaudióloga, TO, psicólogos, tem os psicomotricistas também. Então, a gente sempre topava com mães que precisavam da mesma coisa, né? Que achavam muito interessante. E aí eu fui conhecendo outras famílias também, né? Que acabaram me contratando. Então, tipo assim, eles já sabiam, quem que é essa, né? Que tá sempre trazendo os meninos. E às vezes eu tava com um menino diferente. Aí eles percebiam que eu não era a mãe daquela criança que eu levava antes. Aí acabavam me perguntando, né? Não, eu sou babá, eu trabalho dessa forma. E aí eu acabei tendo muita demanda de famílias com crianças autistas. Por conta disso, né? Que a gente ia se topando. O meu caso foi um caso isolado. Assim, eu só cuidei uma vez de crianças neuroatípicas, mas eram gêmeos, era um casal. E quando eu conversei com a mãe, a gente não conversou muito por telefone. Mas quando eu cheguei na casa, ela já me explicou toda a situação das crianças. Foi assim, foi bem no final de 2020, ali, começo de 2021, que as coisas estavam sendo programadas para voltar às aulas. Então, ela estava querendo alguém para começar os estímulos em casa, começar as atividades, as coisas, antes das crianças voltarem para a escola, para eles irem se adaptando novamente à rotina da escola. Sim, os dois. Eram autistas. Eu também trabalho com crianças que são gêmeos, os dois têm autismo. Eles, assim, os dois tinham características bem próprias de cada um do autismo. Não era parecido dos dois. Ela se comunicava melhor e ele mostrava mais com gestos, com algum brinquedo que ele estava segurando, alguma coisa. A forma deles comunicar era essa. Mas, assim, eu conversei com a mãe quando eu cheguei e ela me explicou a situação que ela esperava do trabalho ali. E daí, durante a semana, eu lembrei que a escola que eu estava trabalhando tinha uma psicopedagoga. E ela tem um espaço, né, de desempenho educacional. E daí eu comecei a acompanhar, assim, fielmente tudo aquilo que era publicado no Instagram. Comecei a pesquisar artigos, porque eu nunca tinha tido contato com crianças autistas, nem para trabalho, nem na minha rotina, de maneira alguma. Assim, nunca tinha nem descoberto algum caso próximo de mim. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, para aquilo
começar a entrar na minha rotina também. Porque se aquelas crianças estavam na minha rotina, um estudo, alguma coisa que eu teria que ver sobre aquilo, teria que entrar na minha rotina também. Porque eram dois e eram situações diferentes. Então, eu acho que eu fiquei com eles uns 2 meses, acredito isso. Acredito que tenha sido. E daí, logo após esse período, daí já foi, as aulas aqui retornaram alguns dias só, né, alguns dias da semana. Não era todo o período em homeschool e nem todo na escola, era alguns dias só. Então, quando eles voltaram esses dias para a escola, daí eles já estavam indo só na. Daí começou a voltar as terapias deles e tudo mais. E deu meu contato com eles ali para o cuidado já encerrou. Porque a mãe queria mais alguém para manter o estímulo deles enquanto eles não voltassem a estudar. Entendi. Interessante que os dois casos de vocês foram com Sim, crianças autistas, então, né? E a gente já tem uma pergunta aqui, ó. Como vocês lidam ou lidaram com situações difíceis ou de comportamento desafiador, com birra, por exemplo, ou alguma situação que vocês passaram? pode Vamos ser. começar com a Eu Pamela? tive uma situação que eu não estava, eu ainda não tinha, acho que foi na segunda semana mais ou menos, eu ainda não tinha visto muito sobre, eu ainda não estava muito ligada a esse mundo. E foi no banho. Eu não sabia da sensibilidade de lavar o cabelo. Porque pra mim, eles tinham Ah, 6 anos. Então, assim, pra mim, sempre tive contato com criança. Então, o que eu fiz foi fazer conforme eu tinha feito com as outras crianças de 6 anos. E daí a gente entrou no banho uhum. e eu abri o chuveiro e caiu um pingo na cabeça, assim. E daí não chorou, não. Mas sabe aquele olhar de pânico, assim, pra você, tipo, meu Deus, e agora? Ele sentou no chão e o banho não continuou. Eu falei, gente, o que que eu faço agora? Sei. E eu conversei, desliguei o chuveiro, conversei, peguei o shampoo na mão, daí fui esfregando a minha mão, o shampoo, fui mostrando na minha mão como eu tava fazendo. Daí esfreguei um deles, esfreguei a mão. E daí depois de muito brincar ali com a minha mão, com a mão dele, aí que a gente foi conseguir ligar o chuveiro de volta. E aí que eu fui jogando água com a minha mão na cabeça dele. Não, de maneira alguma ele entrou no chuveiro. Foi chegando de Ah, mansinho, porque eu vi que era um conflito para ele ali. Era um era um ponto de ponto tensão dele. Não, crítico. se chegasse a molhar ali, eu não sei, acho que deve ser a sensibilidade do ouvido, né, que é maior, né, nesses casos. É, é um ponto para a gente pensar que os autistas têm algumas, digamos assim, eu até preciso estudar mais sobre isso para saber se Uhum. tem nomes específicos. Alguns pontos críticos. Então, por exemplo, você falou aí de lavar o cabelo. E aí você já falou também sobre como que você fez para Uhum. lidar com isso, com muito respeito, com muita paciência. E aí você mostrou para ele de uma outra forma, ao invés de colocar ele direto no chuveiro, você pegou, Sim, passou primeiro na mão, né? Depois, e usou o lúdico para depois, de fato, sim, depois de muito tempo, de fato, colocar e tentar lavar alguma coisa. Então, já há algumas características que uma babá precisa ter, né? Respeito, tem que ter muita paciência, mais do que o habitual, eu acredito. E criatividade e boa vontade para porque lidar como com a essas Lavinha comentou situações, né? antes ali, tem algumas situações que esgotam. Então, você demanda toda a sua energia para resolver aquilo da maneira mais rápida que você se esgota muito rápido. Então, você pensa, nossa, como que eu continuo agora? Uhum. O que eu pensava, o que eu estava mais preocupada era como que vai ser pós-banho. Porque agora ele se acalmou, a gente conseguiu Uhum. contornar a situação aqui. Mas e se acontecer mais uma crise pós-banho? Como que eu resolvo isso? Porque na minha cabeça eu tinha gastado toda a minha energia ali. Então, era assim, você se prepara para uma situação, você não que você está querendo que algo de ruim aconteça, mas você precisa entender que uma situação com um ponto crítico da criança aconteceu e você precisa de paciência, de criatividade, contornar a situação, lidar com tudo aquilo de uma maneira que não vá levar ela a ter outra crise.
Porque se ela tiver outra crise muito rápida, assim, você vai ter que, né, novamente. Então, essa é uma parte a se trabalhar muito, muito, muito mesmo, nesses casos principalmente, que é a paciência e o como prosseguir de uma situação de crise para não ocasionar outra. Uhum. E você, Lavínia, teve alguma situação crítica, algum Várias. ponto de estresse? Várias mesmo. E como que eu lido com isso? Eu acho que com muita, muita, muita compaixão. Você literalmente sair de si. Tipo, não fica pensando em você. Existe uma criança ali totalmente limitada, né? Que pensa de uma forma completamente diferente, tem uma percepção da realidade muito diferente. Então, você tem que ter muita empatia, muita empatia. Literalmente, sair de si e olhar para a criança. Então, em muitos momentos, eu falava, graças a Deus, sou eu que estou aqui. Uhum. Porque eu sabia da minha capacidade, né? Eu sabia, assim, o quão eu estava disposta a lidar com aquilo. Porque não é fácil, assim, a criança ela sai um pouquinho da rotina, tem os casos de autistas que são bastante agressivos, né? Eles não sabem lidar com as emoções, e aí essas crianças crescem, especialmente meninos, eles são fortes, eles são pesados, eles se jogam no chão, eles fazem muita força. Então é um trabalho, assim, te demanda energia do seu corpo e demanda energia da sua cabeça, e eu falo que até do seu espírito, porque se você não fizer isso com amor, não tem outra força que não seja de Deus para você conseguir trabalhar com isso, sabe? E realmente, assim. Vocês que lidam também com crianças típicas, neurotípicas, e a gente, eu sou mãe também, eu vejo que agora nas férias eu tô exausta. Eu também, eu trabalho todo santo dia. Meu Deus do céu, chega segunda-feira, por favor. E aí eu fico imaginando uma criança autista, uma criança deficiente, por exemplo, também. E tem tantas outras situações, né, que a gente poderia citar. Mas vamos falar do autismo, que é a experiência de vocês. Um autismo grave, um autismo severo, deve exigir muito da mãe, do cuidador. E aí uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes e quero falar para vocês também, aí vocês precisam cuidar de vocês, porque quem cuida também precisa ser cuidado, também precisa de alguém precisa cuidar também, porque senão você não consegue dar o que aquela pessoa precisa, porque a gente só dá o que a gente tem por dentro. E aí criança precisa de amor, de paciência, de compreensão, de diversão, de brincadeira. E aí se você tá sempre esgotada, sempre sem paciência, sempre estressada, e não vai fluir, não vai acontecer. Então, essas babás que cuidam, vocês que cuidam de crianças com alguma demanda especial, deve ficar muito cansada, muito mais puxado, né? Eu imagino que seja mais Isso que puxado. você falou é completamente verdade. Eu acho, assim, que é indispensável na nossa profissão e é uma coisa que eu fui aprendendo a trabalhar e levar com certa seriedade, essa questão do autocuidado. Então, assim, desde que eu comecei a fazer academia, melhorou demais, porque Aí tem fora a questão, trabalhar. assim, de você estar exausto e você liberar toda aquela tensão, porque a academia é um momento que você tira ali para si, você está bem presente, você está levando o seu corpo a uma exaustão que vai te trazer um prazer depois. Aí fora que melhora a sua autoestima, melhora seu sono, melhora o seu condicionamento físico, igual eu falei. Tem hora que eu tenho que pegar os meninos que eles estão se jogando no chão e eu preciso literalmente pegar eles no colo com muita força, né? E com cuidado, e colocar dentro do carro, ou descer do carro, ou levar para algum lugar que eles precisam entrar e tem horário, né? Então tem muita coisa que a gente tem que pensar. Então, se você tá bem fisicamente, e eu já percebi que comigo, privação de sono me deixa completamente apática e é o que me faz perder a paciência. E é muito ruim trabalhar assim. Então, eu mesmo estou no momento que é final do mês agora, eu tenho que tirar um tempo para descansar, senão não vou dar conta. Porque eu estou trabalhando todos os dias, desde o dia 16 de dezembro, todo santo dia. Não parei em nenhum momento.
E então esse autoconhecimento Então, ele é fundamental, senão e aí, às vezes, você tem uma atitude ruim importante. ali no trabalho, uma desavença com a família percebe, pensa, você tá estressado, e você não sabe por quê. Então, se você tem sempre essa manutenção, tipo, poxa, eu tô cansado, eu tô trabalhando demais, preciso descansar, preciso distrair a cabeça, fazer alguma coisa para poder voltar bem. É fundamental. Uhum. Falar que eu demorei a reconhecer isso, de Vigilância com que É, eu também precisava ser cuidada. Eu demorei muito a reconhecer isso. Porque o que eu priorizava era assim, ai, Pamela, tem horário? Tem, tô indo. Então, assim, eu não queria parar. Eu tava em looping, assim, ó, o eu tempo tô todo, desse o tempo todo, o tempo todo. Eu demorei muito a reconhecer os sinais do meu corpo. Aí, o que que aconteceu? Eu adoeci. Adoeci, assim, de ficar o final de semana inteiro na cama, de não ter força para absolutamente nada, porque eu não soube reconhecer o que eu precisava fazer por mim. Tava sempre ali, ativa e tentando fazer alguma coisa e tentando não deixar ninguém na mão, porque é muito. Você vê quando a uma gente se mãe manda sente mensagem pra você e responsável, fala né? assim: ah, eu preciso de tal coisa pra tal dia. Você fala, meu Deus, ela me chamou porque ela precisa. Então, assim, a pessoa não vem até você se ela não precisa, mas você Exato. também precisa aprender a reconhecer os sinais. E eu demorei muito pra fazer isso. Aqui, ó, Rafaela Karina Arquitetura. O É o Davi falou, menininho que tá, eu tá, cuido à tá, sei tarde. quem. Então, puxando o gancho aí sobre esse assunto que a gente estava falando das dificuldades, dos pontos críticos que vocês citaram, em algum momento vocês pensaram em desistir? Falar, não, essa criança aqui está me desafiando muito, eu vou largar, vou falar que não quero mais. Você chegou a pensar isso, Lavínia? Não, não. Não. Eu acho assim, o que me faz desistir de uma família nunca é a criança. Nunca é a criança. Hum, Geralmente é a contratante. mesma A coisa. criança, eu acho que é um sentimento total de empatia mesmo, assim, porque a criança, a criança é criança. Hum. E É, a Sim. mesma Você coisa. também, A Pamela? criança nunca me fez desistir de trabalho algum, de nenhum. E Vou saber nesse disso. caso Pessoas. em específico, o que eu via quando chegava uma situação que falava, Pamela, você tá aí, então eu tinha que realmente me empenhar em saber o que estava acontecendo. Como eu falei, eu não tinha tido contato nenhum antes dessa experiência como babá com crianças neurotípicas. Eu não tinha tido contato com alguma outra criança neurotípica. Foi a minha primeira vez no contato com uma criança assim e sendo a babá delas, então sendo alguém de responsabilidade sobre a vida delas. Então, para mim, esse já foi o primeiro ponto desafiador. E daí depois eu fui aprendendo, né, conforme foi passando. É. E aí eu queria saber assim, quando vocês sabiam que era o dia de Uhum. ir para lá, quando ela trabalhou fixo, né? Mas a Lavínia trabalhava é, levando, trazendo as crianças ou ficando de babysitter, babá folguista. Quando você sabia que ia lidar com aquela criança, você fazia alguma preparação antes? Ou também, assim, no sentido de buscar conhecimento, a Pama até pincelou um pouco sobre isso, de buscar algum tipo de conhecimento, buscar, sei lá, uma professora, uma pessoa que já cuidou de um autista, uma outra babá que cuidou de um autista, que vocês tiveram isso, assim, de fazer alguma preparação no para meu cuidar melhor? caso, sim. Eu sempre que eu podia conversar com algum dos terapeutas que eu levava, eu conversava. E eu tive um contato muito próximo com o psicólogo dos meninos, né? E tanto é que hoje ele é o meu psicólogo, pessoal. E foi justamente Ah, com um pontapé inicial aí de me ajudar na parte profissional, né? Mas assim, eu era muito interessada, né? Ai, tive tal dificuldade, qual é a melhor forma de eu lidar com essa situação, né? É, como que funciona a cabeça de uma criança que é neuroatípica, por que que uma coisa X não funcionava com elas, né? E então ele me ensinou demais, né?
por ele ser o terapeuta dos meninos que eu trabalhava, ele me ensinava como lidar com essas crianças em específico e já aproveitava o gancho e falava assim, não, porque as crianças com autismo, elas têm uma tendência a isso, aquilo, isso. Então, assim, foi uma escola, mas eu fui atrás, porque eu podia muito bem estar aqui os meninos, sentar e ficar ociosa, né? Então, eu ia muito atrás de aprender, li algumas coisas também. Aí foi quando eu conheci também a Maíra Gaiato no Instagram, que ela posta bastante conteúdo, né, sobre autismo. Ela tem até uma formação em aba, que eu pretendo fazer, o curso de AT também eu pretendo fazer. Mas, sim. E já tiveram momentos também de eu entrar na terapia junto para ver como que funcionava, né? Quais são os tipos de atividades que ele fazia. E Eu te ensinava alguma coisa para você pôr então, em no meu prática caso, eu depois? não conseguia colocar em prática com eles, porque com eles eu só tinha esse trabalho de levá-los, né, do deslocamento, Ah, né? é verdade. Mas tinha muita coisa que só de observar eu já pegava. Por exemplo, uma das crianças que eu cuido, ela tinha muito essa dificuldade de entrar e sair no lugar. Era sempre assim, um caos, tinha que ser carregado, e ele não compreendia. Não era simplesmente pegar a mãozinha e ele te guiando. Porque tem essas crianças que têm essas dificuldades e já tem aquelas que são completamente quase que apáticas, assim, ó. Você pega a mão e tudo que você levar para fazer faz, né? Ela tem essa dificuldade de expressar uma vontade própria. Então, existem esses dois extremos, né? E tudo vem da dificuldade de comunicação, né? Tanto de comunicação como de compreensão da realidade. E aí eu entrava, eu observava. Então, por exemplo, eu percebia que estava fazendo uma terapia de passear na rua com ele, entrar e sair nos lugares, entender o que ele podia pegar, o que ele não podia pegar. Não, isso daqui não é seu, não te pertence, porque você precisa estabelecer os limites, né? Senão, eles vão achar que eles podem fazer tudo o que eles querem. E como eles usam uma força física, né? Às vezes com agressão ou enfim, aí é difícil para o adulto lidar com isso e acabar sempre cedendo. Só que é muito importante que eles aprendam os limites. Até aquela questão que eu falei, assim, eles vão crescendo, eles vão ficando mais pesados, eles vão ficando mais agressivos ainda. Por isso que a terapia, quanto mais precoce você tiver intervenção terapêutica, melhor. Melhor é o resultado. Mas é sempre assim. Aí já tô falando demais, porque eu aprendi muita coisa, assim, observando, participando, querendo aprender. Puxa, eu tive tal dificuldade, como que eu faço? Como que eu lido com isso? Então, mas aí atrás, porque se você quiser ser aquela babá também que só observa e não faz nada, você consegue. Porque infelizmente É fácil não tem também, muita né? gente no mercado, né? Tem família que não tem muita opção, né? E você, Pamela? Você falou que você chegou a procurar informação no De Instagram, né? Alguma coisa de assim? uma professora que trabalhava na mesma escola que eu trabalhei. E ela tem ainda, né? Eu ainda aprendo muito vendo o Instagram dela. Um espaço de desenvolvimento para crianças. E eu pesquisava, eu olhava muito lá. Porque, assim, a minha experiência era só com eles dentro da casa deles. Então, assim, reconhecer os limites de fora da casa, de como eles agiam fora da casa. Isso comigo não aconteceu. Mas, assim, dentro da casa deles, eu precisava conhecer algumas coisas, porque mesmo dentro de casa tem os perigos, né? De várias maneiras. Sim. E daí, como a Lavínia falou, eles vão usando a força, de alguma forma ou outra, tinha que reconhecer os possíveis lugares de se machucarem, Então, assim, eu tive que aprender a reconhecer como chamar a atenção deles para quando eu chegasse ali, e eles saberem que eu estava com eles. Tipo, a Pamela chegou, a Pamela vai ficar comigo agora, a Pamela vai seguir a rotina assim comigo agora. Aprender a reconhecer os brinquedos, porque por mais que tenha, não é todos que vão brincar, que vão socializar, primeiramente entre eles ali, dentro de casa. Os dois socializar e dividir brinquedo, e não era o que iria acontecer. Então, o que eu precisava reconhecer o lado dele e o lado dela. Então, isso
Pra mim, toda vez que eu chegava, era o meu primeiro ritual ali, de ver o que estava acontecendo e como que eu ia prosseguir, tanto com um quanto com o outro. Antes de chegar lá, não tinha, assim, fora acompanhar. Eu via muito vídeo no YouTube também, de, de como, de como prosseguir com essa situação de estar dentro da casa deles, mas não querer que eles me vissem como uma ameaça, porque tem bastante crianças que vê isso. Vê você como uma ameaça, você vai pegar alguma coisa deles, que você não sabe reconhecer o que eles estão fazendo ali, porque a casa é um campo de segurança. Então eu pensava muito nisso, em como eles não me verem como uma ameaça, porque eu tinha um medo de não conseguir me conectar com eles, deles não conseguirem brincar comigo, deles não conseguirem fazer alguma atividade comigo, por eu estar ali, dentro da casa deles. Então esse era o meu maior ritual, de como chegar e conseguir conquistar eles ali no espaço que até então era só deles. Interessante isso que você falou, assim, de chegar, observar o que está rolando ali no momento, e aí você ir entrando devagar. E já teve alguma situação de agressão contra Já, você? já de não conseguir chegar na brincadeira. Eu, assim, a minha mãe costuma dizer até que se eu cuidar de uma criança que não brinca, eu vou brincar mais que ela. Então eu cheguei toda empolgada. Cheguei, eram umas miniaturinhas, assim, desse tamanhozinho. Cheguei toda empolgada, brincando, conversando com a miniatura, e de repente, pô, voou da minha mão, assim. Aí eu parei, conheci, vi que a brincadeira dele não era com aquele brinquedo, mas não era igual eu estava fazendo. Ele não queria todo aquele barulho, toda aquela euforia, todo. Ele não queria aquilo. Ele queria brincar com as miniaturas, mas ele estava colocando assim, uma do ladinho da outra. E eu cheguei já conversando, fazendo elas interagirem. E daí, a hora que eu vi que ele só me empurrou assim para mim parar, porque ele não conseguia falar para eu parar de fazer aquilo. Mas ele me empurrou com uma forma de, não, não é assim que brinca. E daí foi a única vez assim que teve uma. Isso aí é interessante, porque tem um livro que eu amo e eu preciso reler ele, que é Crianças Dinamarquesas, né? Ai, E eu adoro também. aí fala assim, justamente você saber quando a criança está no momento de brincar sozinha. E ela precisa ter toda aquela liberdade, porque tem uma imaginação, né, Uhum. fluindo ali, e aí ela tá fazendo tudo do jeito dela, Uhum. né? É igual a gente, se a gente tá fazendo uma coisa do nosso jeito, de repente a gente é interrompido, né? Então, assim, a criança, ela tem os sinais que ela demonstra que ela quer a sua participação e ela demonstra. Se a criança tá ali super bem, brincando sozinha, a melhor coisa que você pode fazer por ela é deixar, né? Uhum. E eu vejo assim que muitas vezes Uhum. é um problema. Eu já passei por isso, eu percebo que as babás têm isso, querer mostrar serviço. Então você às vezes fica com aquele sentimento de que você não pode simplesmente estar quietinha ali só observando. Você precisa estar fazendo alguma coisa com a criança para mostrar que você está ativa, que você é Tá proativa, que você está brincando desempenhando junto seu trabalho ali, que você é sempre. legal, que não sei o quê. Só que às vezes isso vem muito com o tempo também, da nossa autoconfiança de falar, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que o melhor que eu posso fazer por ela é deixar ela quietinha agora, né? Fazendo do jeito que. E isso. E eu aprendi muito Respeitar. com o livro Crianças Dinamarquesas, sabe? Me ajudou demais. Então, outra coisa, respondendo a sua pergunta, ler livros sobre educação infantil ajuda demais. Sim, Uhum. concordo nessa parte, porque eu até, agora início do ano, eu fui fazer uma sessão de microfisioterapia e eu saí de lá com 2 livros sobre o mundo infantil. Eu fui lá para fazer uma coisa, acabei conversando sobre isso e ela me emprestou 2 livros sobre criação infantil. Interessante, né? Então, e eu queria que vocês descrevessem, assim, em mais detalhe, qual que era a maior, quais eram os sintomas das crianças, dessas crianças que vocês cuidavam, para a gente saber quais são, o que é mais comum de encontrar num autista, falando de autismo, como que eram as crianças que você cuidava, Lavínia, como que eram essas crianças que você cuidava, Pamela? O que elas manifestavam? Nas minhas eu vi a comunicação, a fala, né, que era mais com Era isso. gestos, com mostrando aquilo que
para tomar água, era mostrando aquilo que ela queria. O toque, não gostavam de toque físico. Era ali na hora do banho, mas para pôr a roupa já, uma coisa que precisava de ajuda ali, tipo, já teve muito toque físico no banho. Na hora de pôr a roupa, a gente tinha que diminuir, porque já estava atingindo o limite dele. E Já deu. isso com os dois. Mas a questão da fala mais era ele, né, que falava mais com gestos, ela falava alguma coisa ainda. E acredito que era isso. Dos dois, assim, que eu me lembro. Qual 6 anos. que era a idade Eles deles? estão com Qual 8 que é? agora. 6? E você ainda tem Eu acompanho pelo contato? Instagram eles. Mas cuidar deles novamente aconteceu acho que umas 2 vezes. Esporádico, assim, atendimento noturno. Mas no fixo daí, depois que saí, não voltei mais. Você não sabe como que eles estão hoje em relação à evolução Não, da eu não doença sei. Eu ou sei não? que eles se comunicam Não? muito por desenhos agora. Adoram desenhar. Adoram Uhum. falar Não falar algumas coisas, assim, nada? algumas palavras. E daí agora eu vejo que. E outra coisa que eu achei muito interessante do autismo é a facilidade que eles têm em aprender outra língua. A Sim. facilidade do Eles têm menino em muito mais falar inglês. facilidade em aprender inglês do que português. Sim, totalmente. Eu fiquei abismada com isso, porque Hoje eles mesmo muita eu passei coisa. por uma situação muito interessante. A gente estava no elevador e aí um deles, né, ele tem 5 anos, aí ele falou assim, hello, e eu corrigi. Eu falei, não é hello, é olá. Fala olá pra tia, pra moça que tava lá, né? Só que ela, sem saber dessa questão, né, que a gente sempre tem que corrigir para Uhum. eles tenderem a desenvolver esse interesse em aprender português, Uhum. ela achou super legal, né? Falou assim, que ele fala inglês muito bem e tal. Mas eu fiquei pensando, ela não deve ter entendido, né? O porquê que eu Sim. corrigi ele. Mas, realmente, eles Uhum. tendem a preferir inglês. Até cartinhas, assim, com desenho, Verdade. eles preferem, até escrita, né, em inglês, assim, do jeito que eles falam, do jeito que eles estavam falando, eles escreviam. Às vezes não era a forma correta do inglês, mas do jeito que eles falavam, a pronúncia, eles escreviam. E eu fiquei abismada com isso, porque eu não fazia ideia dessa parte do autismo, dessa facilidade de falar inglês. Eles têm Isso muita é real. facilidade, muita facilidade. E os seus, Lavínia, como que eram, assim, os sintomas mais Então, comuns que você eu tenho um viu? caso interessante, porque eu entrei numa casa uma vez e a gente ficou um período assim. Acho que eu vou perder bateria em breve. Liga E aí. aí, o que que acontece? Eu cuidava dessa criança e ela tinha algumas coisas peculiares, tipo atraso de fala, falta de socialização, não tinha interesse nenhum. A gente, com tudo que a gente conversava assim com ela, parecia que não estava ouvindo. E Tinha menos de 2 anos. qual que era a idade? Menos de 2 anos. Aí fez 2 anos e continuou com esse atraso. E assim, sempre assistiu o mesmo desenho, não tinha Uhum. interesse em fazer brincadeiras e nenhum em socializar comigo. E não correspondia. Então, eu vivia assim, no mundinho dele. O contato visual, também falam que não Não, tem esse em muito específico, eu contato falava com visual, né? ele, era como se ele não, como se eu não estivesse lá falando com ele. E depois que eu saí dessa casa, eu soube que ele recebeu o diagnóstico de autismo, né? Então, esse caso foi interessante, porque assim, até então Uhum. ninguém sabia, né? E aí eu via, esses eram muito gritantes. E sempre assisti o mesmo desenho, o mesmo desenho. E aí, por isso que. E outra coisa que eu percebia, como ele não tinha diagnóstico e não foi encaminhado para fazer as terapias, então, assim, a rotina dele era da forma que a mãe mandava, né? E ele tinha um excesso, assim, de acesso à tela, sabe? Para tudo. Para tudo ficava Sim. dependendo do celular, ficava o dia inteiro na televisão. E hoje eu entendo, né, que assim, como é importante. Mas é muitas terapias, é cansativo, a criança fica cansada. Realmente fica. Mas ela desenvolve um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Porque como o aprendizado ele acaba sendo bem mais lento, então ela precisa dessas muitas horas, desse contato, né, com as coisas diferentes.
E aí, depois disso, as experiências que eu tive com crianças que já tinham diagnóstico, realmente é fala, socialização, né? E muitas têm a hipersensibilidade, né? Ou é sonora, ou é no toque, são muito Uhum. metódicas também. Mas é muito legal ver a evolução. Eu tenho uma criança que eu trabalho com autismo tipo 1 e eu cuidei dele 6 meses atrás. A gente fechou férias de julho, né? Então eu ia todos os dias. E agora fechei de novo, férias de dezembro e janeiro. E assim, a evolução, nossa, como eu fiquei orgulhosa. Muito, muito mesmo. Tanto que ele tá falante, o tanto que ele expressa os sentimentos dele. E assim, pra mim é motivo de orgulho até quando ele fala que ele tá descontente com alguma coisa. Quando ele expressa uma emoção ruim, uma insatisfação. Não, eu não quero isso. Porque é legal ver essa autonomia, né? Os sentimentos dele, ele entendendo, expressando e é um Mais indivíduo ali que tenso, tem a né? individualidade dele e ele conseguir expressar isso, porque eu acho que é o mais difícil, assim, do, das crianças com autismo, né? Porque tem dificuldade de fala, então eles vivem sendo manipulados pelos outros, né? O que tem que Uhum. ser feito. Uhum. É difícil você compreender uma criança autista. Imagino. Então você cuidou deles, dessa criança, Das há quanto tempo férias de julho atrás? do ano passado e agora nessas férias. Então teve aí 6 meses de distância. Nossa, o tanto que ele fala, que ele ficou falante. E aí, né, tiveram as terapias, né, a fonoaudióloga, e as outras também, né, TO, que é tudo em Uhum. conjunto, né. E qual filho tem quantos anos? Fez 3, tinha 2 e fez 3. Uhum. Tem muito a Sim. desenvolver, então, né? Essa criança Desenvolver em específico, por paciente. exemplo, é completamente Melhor. diferente das outras. Até a mãe dele estava me falando esses dias que ele tem o QI de uma criança de 5, 6 anos. Então, assim, tem essas que você vai sentir que as outras vão estar à frente em algumas habilidades, e tem outras crianças que eu coloco perto dessa que, tipo, ele tá assim, anos-luz desenvolvido. O reconhecimento musical deles também é muito bom, né? Eu lembro Nossa, é que ele verdade. estava de costa e começava o desenho aqui. Reconhecia e já começava a bater, assim, ó, o ritmo da abertura do desenho. Tipo, já lembrava, assim, só de escutar, nem tava vendo qual que era. O reconhecimento musical deles é muito bom também. Tem Aham. algumas áreas As assim, áreas, então, Passam. assim, que ficam, né? sensoriais, né? Som, música, ritmo, são Uhum. muito metódicos também. Sim, Ser daquele jeito, naquela ordem. Por isso que a rotina é importante. Muito, sim. muito. O autista, ele precisa da rotina bem estabelecida. Férias Mas, agora mesmo, quando troca... agora que eles estão voltando aí para as terapias, voltando aí para a escola, aí é toda uma readaptação, né? nossa, mais trabalhoso ainda, né? É bem interessante, né? Tem muita coisa para a gente estudar e descobrir, né? E para vocês que tiveram essas experiências já, o que vocês indicam? Se chegar uma babá para você, assim, Pamela, Lavínia, eu vou cuidar de uma criança autista a partir da semana que vem. Nunca cuidei. O que vocês indicam para essa babá? O que vocês indicam que ela faça, que ela vá atrás? O que vocês vão dizer para ela? Primeiro de tudo, absorver todo o conhecimento que ela tiver direito sobre isso. Porque já que é a primeira vez dela cuidando de uma criança, ela conversar com alguém que já trabalhou com esse tipo de criança. Ela vê livros, vídeos, o YouTube tá cheio. Óbvio, né? Que pessoas que têm embasamento científico no que estão falando. Tem muita gente que tá falando abobrinha na internet. Mas É, são Uhum. pessoas que realmente sejam preocupadas com aquilo. E também é importante ter paciência, empatia, como a Lavínia falou, porque nenhum caso vai ser igual ao outro. Você pode conversar com alguém que já cuidou, você pode ler, você pode assistir vídeo, você pode fazer muita coisa. Mas nenhuma criança vai ser igual a outra. Tanto as neurotípicas já não são uma igual às outras, né? Então, as neurotípicas
precisa ter um cuidado maior, um olhar mais aberto para aquela criança ali, porque pode passar várias. A gente que já cuidou de criança neurotípica, quando vier outra criança da mesma, né, pode ser com autismo, pode ser uma menina com autismo ou um menino com autismo, já cuidei dos dois, mas vai ser diferente. Então, ter um olhar com muita empatia e muita paciência para isso. Também, né, adquirir todo o conhecimento possível, tanto que já aconteceu umas 2 vezes de eu conversar com uma babá uma cuidadora, uma babá que estava trabalhando com uma criança autista e indicar fazer um curso de AT, né? Tem muitas famílias que as próprias famílias financiam isso para babá fazer e tal. É bem legal, né? É um diferencial. Mas realmente, assim, exige uma paciência extra, uma atenção extra. Outra coisa, não ficar dando telas para essas crianças, né? Eu acho que para qualquer criança não é legal, mas para as crianças com autismo, especialmente, é mais prejudicial ainda. Tem mais prejuízos ainda, né? E é isso, assim, muita O que as pessoas paciência. falam de trabalho, né? Tem um trabalho enorme para entreter a criança, né? Então, com o autismo, realmente o trabalho vai ser maior, vai ser mais para a criança, isso é muito mais benéfico. Você ter o teu trabalho, desenvolver o teu trabalho ali com ela, você vai colaborar muito mais para a criança. E às vezes eu tava pensando assim, eu tava com crianças neurotípicas essa semana, 2 meninos, um no celular e o outro no tablet, né? Que é assim, 2 meninos no mesmo lugar, na mesma sala, no mesmo sofá, uma com seu celular e a outra com seu tablet. E, gente, assim, é muito louco perceber o prejuízo das telas. Eu chamei a atenção dessas crianças para brincar de um negócio tão besta chamado jogo da velha. Um papel, uma caneta, jogo da velha. E assim, a gente que é adulta já jogou jogo da velha até quando era criança, a gente sabe todas as possibilidades, assim, ó, tá vendo de cima. E perceber o tanto de atraso. Uhum. Literalmente assim, afeta a percepção da realidade. A criança que tem acesso a telas, ela é anestesiada da realidade. Outra coisa que eu fui. Aí a gente terminou o jogo da velha lá e aí a gente foi brincar de jogo da forca. Né? Aí eu fiz com eles, aí fazia eles fazerem comigo. E eu ainda falo assim: vocês são crianças, eu sou adulta, mas eu não pego leve, viu? Eu quero que vocês joguem no nível alto comigo. E assim, uma dificuldade em lembrar. Eu dava várias dicas faltava, tipo, 2 letras lá para completar a palavra e ele não conseguia pensar. Então, assim, esse acesso à imaginação, esse acesso eu acho que afeta, sim, a memória, o pensar, o imaginar, o associar, ver prazer em pegar um papel e um lápis, assim, tudo isso está sendo tirado das crianças. Infelizmente. Isso é muito sério, né? Antes da gente terminar, deixa eu perguntar para vocês. Essas crianças tinham algum problema com alimentação? Alguma seletividade ou aversão? Completamente. Crianças que não conseguem a habilidade de chupar canudo. A hipersensibilidade com textura, né? Então, os grãos, né? Que eu cuido, que ele sempre come a mesma coisa. Então, assim, eu já sei de um monte de coisa, não precisa nem oferecer, não tem o menor interesse, não come. Então, é sempre a mesma coisa. Ele só come sopa, todo dia. Ou é sopa, ou é Danone. Purê. A água não toma suco, não toma nada. Então, assim, essa variedade, essa exposição aos sabores é mais limitada, né? Tem sim uma seletividade. E às vezes é a questão da textura, às vezes é a questão do gosto. Tem um vídeo, não sei se vocês seguem, agora eu esqueci o nome dele, eu acho que é Marcos Petra.
ele é um autista adulto e ele é palestrante, ele posta conteúdo na internet, no YouTube. E é uma graça, assim, porque ele começou a falar com 11 ou 12 anos de idade. E você vê o cara dando palestra, 11 ou 12 anos de idade. E ele dá palestra. Ah, Ele estuda vários idiomas diferentes. Ele estuda instrumentos musicais. Então, assim, quando eu conheci o Marcos, eu fiquei muito esperançosa. Muito, muito mesmo. Porque ele contando a história dele, né? Na época, eu tinha pouco conhecimento sobre o autismo, não tinha terapias. Então, quem fazia as terapias eram o pai e a mãe, do jeito que eles achavam que tinha que ser. Faziam Sim. fielmente 16 horas uhum. de terapia com ele por dia. E eles conseguiram, assim, dá muito orgulho de ver. E aí ele falou uma vez que, nossa, assim, se colocar macarrão e minhoca no prato dele, pra ele era a mesma coisa, era uma coisa pavorosa, literalmente Sim, o pavorosa. macarrão é assustador, E ele né? comia direito. É, espaguete, assim, mas essas coisas são engraçadas, assim. Pra gente é engraçado, né? Sim. Entender como que é pra eles. Eu via muito sobre os grãos, assim, que eles não, arroz, feijão, coisa de grãos, assim, Nossa, não era aceitável. que difícil, né? Mais um ponto também Sim, de dificuldade, porque a alimentação é um momento que em algumas. Aqui em casa a gente está passando por um momento de estresse com a alimentação. E aí imagina com uma criança autista, é mais trabalhoso, imagino que seja mais trabalhoso ainda. Nossa. Bom, então acho que a gente pode finalizar. Gostei muito das experiências que vocês trouxeram para a gente, muito, muito enriquecedor mesmo. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente, E porque eu quero e todo eu mundo ainda ao preciso tirar vivo, tempo para estudar, porque assim, eu não preciso maratonar seu Instagram. ainda Só tem o que seu tirar tempo. Instagram já entrega ouro de graça. é verdade. E eu preciso Eu tirar virei tempo para aluna do curso depois de estudar. maratonar esse Instagram inteiro. Maratonava o Instagram fielmente. Daí, Ai, quando a Milena lançou o curso, eu falei, não, ó, eu preciso. Nossa, é. ó, eu nem Ah, ó, tem uma combinei. coisa importante aqui, ó. Alguém mandou. Mãe de autista. Mãe, mãe de autista também precisa de ajuda, pois minha sobrinha descobriu que sua filha tem autismo, ela está arrasada. Sim, Com certeza. É o que eu falei. Quem cuida também precisa ser cuidada. Pessoas que cuidam de um outro que é autista, uma mãe, uma pessoa, uma filha que cuida da mãe idosa que teve um AVC e está acamada, eu tenho um caso próximo de mim, assim. Uma filha que cuida da mãe que tem Alzheimer grave. Então, é, é muito desgastante. As pessoas não têm a noção de como que é. Uma coisa é cuidar de uma pessoa com algum problema ali na internação, lá no hospital, na UTI, já é puxado, você vai para casa, tá só o bagaço. Agora, uma outra coisa é você cuidar dessa pessoa todos os dias, com todas as dificuldades. Dar remédio, levar no médico, levar na terapia, controlar os casos, por exemplo, pessoa que usa uma fralda, uma criança autista, todo dia você tem que fazer aquela comida específica, separada para ele. Tem que reservar ali, às vezes, 1 hora para dar a comida, se a criança tem uma resistência para se alimentar. Enfim, as situações são inúmeras. Vai dar o banho e acontece igual a Pamela falou de uma sensibilidade, então você tem que se preparar para dar um banho. Então a pessoa que cuida precisa também de muito carinho, de muito cuidado, precisa fazer terapia, às vezes precisa tomar alguma Então, aqui na minha medicação, algum cidade apoio tem isso, psiquiátrico. assim, eu acho incrível que tenha, porque realmente é exaustivo. E assim, eu já vi vários casos de famílias que receberam certos alertas, né? E eles foram resistentes em buscar o diagnóstico. E assim, é difícil falar sobre isso, porque a criança precisa do diagnóstico, é importante para ela o quanto antes, né? Para ela já ter a intervenção o quanto antes das terapias. Mas a gente também tem que pensar nessa família, né? A dificuldade que essa família tem de lidar com a situação e tudo mais. Mas a maioria das mães, das crianças que eu cuido, são várias,
Aqui na minha cidade tem um grupo de mães de autistas. Vai voltar um grupo de apoio. Eu fiquei sabendo essa semana passada que vai voltar a ter um grupo de apoio, então elas se reúnem. Isso é muito E importante. todas elas, assim, começaram a tomar remédio, fazem terapia, né? E elas falam disso com orgulho. Com orgulho, assim. Nossa, a melhor coisa que eu fiz foi buscar tratamento e seguir com esse tratamento, porque a gente também precisa ser cuidado, porque é cansativo. Tem uma criança, assim, a maioria das crianças autistas, elas se acalmam muito andando de carro. Uhum. Então, andou de carro, eles ficam tranquilos. Então, assim, essa passagem do movimento é muito atraente, muito relaxante para eles. E aí, uma delas precisa ter essa rotina de andar de carro sempre, 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 sempre. E a maioria das vezes que ela me contrata é para dar volta de carro com ele. Porque eles estão exaustos. E às vezes a labirintite dela ataca e ela fala, Lavínia do céu, pelo amor de Deus, ele só quer passear, o pai dele já passeou com ele o dia inteiro, a minha labirintite eu não aguento mais, pelo amor de Deus, nem aqui em casa. Fica aqui a tarde inteira. E aí eu fico rodando a cidade inteirinha, desço em algum lugar, desço numa pracinha, desço no shopping, vou, rodo. Os pais que Aqui em precisam desse casa apoio. nós temos o caso, né? Assim, não é criança neurotípica, mas o meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, e eu desenvolvi depressão. Então, os meus sintomas da depressão com 4 anos foi regredir praticamente tudo. Alimentação, de fazer as necessidades fora do banheiro, coisa que eu fui desfraldada com meses e isso aconteceu. Então, o que acontecia minha mãe me levava na terapia, me levava para esse acompanhamento, e ela também ia para entender o que fazer comigo. Então, eu ia 2 vezes na semana e ela ia 1 vez na semana para poder me acompanhar. Porque era uma situação que, assim, eu sempre fui uma criança muito bem desenvolvida, desenvolvi tudo muito rápido, né, assim, e de repente, com 4 anos, eu regredi tudo aquilo. Foi o meu maior sintoma, assim, da depressão, foi regredir tudo o que eu já tinha aprendido. E até fala, bastante coisa, assim, foi regredir tudo. Então, ela ia, fazia esse acompanhamento para poder me ajudar, e ela também, né, que é a sanidade mental dela, para ela aguentar. Para ela aguentar, né? O tranco. Então, esse recado também é importante a gente dar para todo mundo, para vocês, para as duas que trabalham muito. E então tem que ter esse tempinho de olhar para você, olhar para dentro, cuidar de você, para você cuidar bem do outro, já que vocês gostam tanto da profissão, gostam das crianças, A mas Samia vocês também Marcini precisam fala muito estar isso, bem. né? Um aprendizado valiosíssimo que eu tive com ela, né? Se cuide primeiro para você poder cuidar da sua família, porque ela tem 7 filhos e ela tá sempre linda, maravilhosa, e muitos dele por muito tempo em homeschooling, né? E ela falou, gente, tira 5 minutinhos do seu dia, faz uma maquiagem, porque isso vai te deixar mais autoconfiante, vai te deixar bem. E a sua família, né? A pessoa que você cuida merece ter o melhor de você. E às vezes o que elas veem em você é a sua beleza, né? É o quanto você se cuida, como você se... aquela contemplação, assim, da beleza, né? Já é um descanso. Já é um ato de amor ao próximo. Sim, eu falo isso pra minha mente relaxar, eu preciso andar, Eu quero sabe? Eu faço tudo. A minha cidade, ela não é tão pequena, então tem uns 300 e poucos mil habitantes, assim. Então, eu faço tudo andando por aqui. Terça-feira mesmo, eu fiz 14 mil passos no dia. Eu faço tudo andando. Ou de um trabalho pro outro andando, aí anda com as crianças aí. Então, assim, eu preciso disso. Eu entro no trabalho de manhã, bem no meu horário cedo, assim, que é um horário gostoso de fazer caminhada, exatamente, fresquinho. um silêncio, assim, sabe? Então, aquilo ali eu vou andando, a minha mente vai relaxando. São 28 minutos, mais ou menos, até chegar no meu trabalho. Então, aquilo ali, vou andando, a minha mente vai relaxando, vai trazendo coisas assim que eu precisava lembrar e que eu tinha esquecido na noite anterior quando fui dormir. Naquela manhã, caminhando ali, eu lembro. Lembro que eu tinha que fazer tal coisa. E quando a gente está descansado, vem a criatividade, tudo, Exatamente. né? Sim, você chega sabendo já. Eu falei, nem
nem era o assunto aqui agora, mas eu falei, acho que na primeira semana de janeiro, que eu fiz uma live falando sobre metas, sobre como cuidar de você mesma, né? E aí eu comentei sobre isso, sobre autocuidado. Muitas pessoas pensam que autocuidado é só marcar uma massagem, fazer a unha, arrumar o cabelo. Isso também é? É, Uhum. também é, mas não é só isso. É fazer Sim, coisas para se agradar. Então, se você gosta de caminhar, então reserva aquele tempo para você fazer uma coisa para se agradar. Eu gosto de tomar, eu até falei isso, acho que eu falei isso na live. Eu gosto de tomar um leitinho gelado com, com cappuccino antes de dormir. Por incrível que pareça, eu tomo cappuccino antes de dormir, que tem cafeína. E não prejudica o meu sono. Mas é uma coisa que eu gosto. Parece que eu tô fazendo um carinho para mim mesma. isso Eu acho que é é mais ou menos real. isso. E então tem várias formas. Tem gente que enxerga o autocuidado como 10 minutos de leitura de manhã, ou fazer uma academia no final do dia, ou Uhum. viajar. Então é muito Só que é legal relativo, quando a é muito gente tem uma pessoal. rotina muito E aí frenética, outra igual coisa, você falou, ter esse autocuidado, assim, uma coisa que é aplicada no dia a dia mesmo. e aí você ter a consciência de estar fazendo aquilo para você, Exatamente. não é fazendo Uhum. automático. Ah, vou pegar aqui meu cappuccino e vou tomar. Não, eu vou sentar, eu vou contemplar, É, é o mindfulness. Eu vou fazer isso para fazer isso, com é. a intenção de me agradar. É esse o momento para isso. E aí eu queria falar sobre o avião. Não sei se vocês já voaram de avião, que aí a gente escuta o pessoal lá falando assim: você coloca a Uhum. máscara primeiro em você, depois na criança, depois no idoso. Se alguém está É. precisando de ajuda, é primeiro em você, depois no outro. Então é a mesma coisa. A Uhum. questão aqui do cuidado que a gente está falando, de estar Uhum. bem para cuidar do outro. Pra Isso é muito mim, no importante. meio do expediente, assim, às vezes eu deixo uma terapia, eu falo, gente, eu vou ali só tomar um cafezinho e já volto. Aí eu vou numa cafeteria, Uhum. peço um expresso, e pra mim aquilo é a melhor coisa do mundo. Quem me conhece sabe, eu sou apaixonada em café, né? Pra mim, assim, é a coisa Pois mais é, isso aí é prazerosa uma do mundo. forma Aí eu vou e volto. Tô de Nossa! se nova. agradar, Ah, Ah, renovada. É isso aí, o caminho é mais ou menos isso aí. muita babá que pede demissão, sabe nem por quê, mas é porque ela uhum. tá cansada. Exatamente. Ela tá cansada, ela não Aham, sabe. Aí começa a inventar um monte de desculpa mental, acho que tá ganhando pouco, acho que não sei o quê, não sei o quê. Ah, não tá dando certo, ela não sabe, mas às tá vezes ela só tá insatisfeita, cansada. Uhum. verdade. Isso é verdade. Isso já aconteceu aqui comigo. Tive uma babá que eu vi que nitidamente ela estava cansada. Foi a primeira babá dos meninos. Não sei se ela tá aqui, porque eu vi que ela entrou aqui, a Jéssica. A gente tem contato até hoje. Inclusive, ela vai vir aqui em casa sábado agora. Ela tá com saudade dos meninos, ela quer ver. Eu percebi que ela estava cansada. Ela ficou com a gente mais de 3 anos. E aí, no segundo ano, ela engravidou, teve uma neném. E aí, depois disso, ela morava muito longe da onde eu moro. Aí primeiro ela ia de ônibus e voltava de ônibus, pegava, se eu não me engano, eram 3 ou 4 ônibus. Ela demorava duas horas e Goiânia, eu meia para sei. chegar em casa. É. Tenso, tenso. Aí depois ela comprou uma moto, a gente ajudou ela a comprar essa moto. Aí ela ia e voltava de moto, mas mesmo assim eram 45 minutos de trânsito. E várias vezes o pneu da moto dela furou no meio do caminho, a gente ajudava. Depois o pneu, não foi nem mais o pneu, era outro problema com a moto, enfim, era problema atrás de problema, porque era muito longe. A moto já era velhinha. E aí eu fui vendo que ela estava cansada. E aí com um bebê de 3, 4 meses em casa, e aí trabalhando assim, num ritmo pesado, morando longe. Aí ela foi sinalizando pra mim, eu tô cansada, tô querendo sair, tô querendo voltar pra minha cidade. Foi, foi, foi triste, assim, quando ela sabe que a gente gostava muito dela, mas eu vi que ela tava precisando. Aconteceu isso aí que você falou, ela tava precisando. Graças a Deus não chegou
não teve nenhum desgaste, não teve nenhum problema, saiu na boa. Tanto é que a gente tem contato até hoje. Bom, então é isso. Eu quero agradecer vocês de novo. Muito obrigada, Lavínia. Muito obrigado. Obrigada, Pamela, por ter aceitado esse convite para trazerem as experiências de vocês. Foi muito rico. Tenho certeza que todo mundo aqui saiu Até a levando moça comentou algum aqui que agora ela ensinamento. sabe como ajudar a amiga, né, que recebeu o diagnóstico. Fiquei com o coração quentinho de escutar isso. Pois é, Sim, é muito Ajudei. bom. A gente pode ajudar, né? É, é isso aí. Então, muito obrigada a todas vocês. Quero desejar boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima live na semana obrigada, que vem. Milena, foi ótimo. Obrigada, Tchau, foi tchau, muito bom. gente. Obrigada. Tchau, tchau.